sou a Simone. Bom, vou falar para vocês um pouco de quem foi o artista brasileiro Ismael Neri. Ele foi um importante artista brasileiro, teve influência pelo expressionismo, cubismo e surrealismo. Ele nasceu no dia 9 de outubro de 1900, na cidade de Belém do Pará. Quando ele ainda era menino, a família dele mudou para o Rio de Janeiro. E o que tudo indica é que ainda na juventude dele, ele já era interessado pela arte. Com o passar do tempo, ele se ingressou na Escola Nacional de Belas Artes, a ENO, não sei como se pronuncia. Entre 1915 e 1916, ele não se adaptou ao curso acadêmico, mas lá ele conheceu o Henrique Bernadelli. O Henrique Bernadelli animou ele e influenciou ele para que ele estudasse mais sobre a arte, né, e ficasse mais atento. Em 1920, ele foi para Paris. Lá ele foi aperfeiçoar mais o seu conhecimento e seus estudos. No período da Europa, ele se interessou pelo expressionismo alemão. Em 1921, ele foi muito honrado e recebeu uma nomeação da seção desenhista pela topografia e arquitetura. E uma curiosidade foi que o sistema filosófico que o Neri criou foi chamado essencialismo. Curiosidade tonta, né? E bom, em 1922, ele se casou com uma musa de uma das suas principais pinturas, a Aldagisa Neri. Ela era também uma poetisa, é assim que fala? Acho que é. Em 1924, a sua casa se tornou um ponto de encontro de artistas intelectuais cariocas. E bom, no ano de 1927, ele viajou com sua família. E no período da Europa, ele conheceu figuras do surrealismo, que ficou bastante interessado. Em 1929, ele realiza suas únicas exposições individuais brasileiras. Infelizmente, ele não teve grande receptividade, mas mesmo assim ele conseguiu participar também da coletiva em Nova York, só com as suas pinturas brasileiras. Bom, espero que vocês tenham gostado sobre a parte da biografia que falei. Agora vocês vão ficar com a Gabriela. Em 1930, descobre que está com tuberculose. Mesmo doente, continuou pintando. Ismael expressou toda dor e sentimento em suas pinturas durante 3 anos de tratamento. Tem perspectiva de melhoras. Ismael Neri não venceu ao mal do século. No dia 6 de abril de 1934, morre em um mosteiro franciscano, confirmado pela tuberculose. Mesmo com tanta dedicação, morreu sem nunca ter vendido o quadro em vida. Olá, eu sou a Ana Clara, do terceiro ano C. Eu faço parte do grupo 2, o grupo de Ismael Neri. Eu vou falar um pouco sobre seu tempo artístico e 2 fatos interessantes que eu encontrei. Ismael Neri teve seu tempo artístico dividido em 3 fases, começou no expressionismo, que foi de 1922 a 1924, foi para o cubismo de 1924 a 1927 e terminou
no surrealismo, que foi de 1927 a 1934, que foi o ano da sua morte. Ismael retratava nos seus quadros um ser antemporal. Você pode ver que tinham roupas mais antigas, mas os costumes, trejeitos, as formas eram mais modernas. Ismael não retratava temáticas nacionalistas. Ele retratava o que ele quisesse. Ele era um artista bem original. Ele gostava de questões internacionais, então ele ia lá e retratava elas. Ele tinha como inspirações Picasso, Michelangelo e Rafael, sendo que não tem nada a ver as obras, mas tá, né? Ele retratava nas suas obras, em quase todas dá para você ver uma dualidade. Por exemplo, o eu e o outro, o bem e o mal, o corpo e o espírito, ou então o feminino e o masculino, que eram inspirados na sua esposa, a Adegilza Mendes, que era uma poetisa, e no seu melhor amigo, que também era poeta, que se chamava Murilo Mendes. Tá bom. Ismael queria que você olhasse para os seus quadros e tivesse uma questão paradoxal, por assim dizer. Ele queria que você olhasse para o seu quadro, parasse e se imaginasse se olhando no espelho, se questionando: quem sou eu? Tá, né? Tá. Os estudiosos de artes remetem muito o Ismael ao Amadeu Modigliani pelas formas, pelos suas formas de desenho que eram bem parecidas, e também remetem ele muito a Frida Kahlo, mas não tanto pelas suas formas artísticas, pelos seus desenhos, mas pela história de vida. Eles dois tiveram histórias de vidas bem sofridas, então eles dois são muito relacionados. A partir de 1924, que foi quando ele entrou no cubismo, ele começou a retratar formas geométricas. Vocês podem ver que geralmente as cabeças eram em formas ovais e os corpos eram mais cilíndricos, por assim dizer. Esse foi o tempo artístico de Ismael Neri, resumido. E dois fatos interessantes que eu encontrei foi desse quadro aqui, que ele retratou a doença que o matou. Esse quadro se chama Desejo de Amor, de 1932, e se vocês conseguirem identificar a tuberculose, eu gostaria muito que vocês me falassem. Eu achei um quadro bonito, mas não encontrei a tuberculose. E também tem essa carta que ele fez para o seu melhor amigo, Murilo. Com certeza eles tinham romance e tal, mas tudo bem. Que é uma carta desenhada, um desenho em forma de carta, como vocês quiserem dizer. Que é a única forma identificável, que não é tão identificável, que eu demorei um pouquinho de tempo para identificar, é o começo, que está escrito Caríssimo Amigo, e o final, que está escrito Para Sempre Seu. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, podem me mandar as dúvidas. Eu agradeço pela compreensão e muito obrigada. Meu nome é Letícia e eu vou comentar sobre uma das pinturas de Israel, o Autorretrato de 1927, que Pietro Maria escreveu para a revista Manchete em 1972, que fala que essa obra de Ismael não é um autorretrato, mas sim uma autobiografia. O artista se retrata em uma linguagem surrealista, se superpondo a ícones das paisagens de suas cidades preferidas. Se vocês repararem bem a imagem, à esquerda vocês vão ver o Rio de Janeiro representado pelo Pão do Açúcar, a enseada de Botafogo e o casório típico, além de um detalhe no canto inferior, que existe uma mulata que reestimula como se estivessem dançando. À direita, a torre e algumas edificações típicas de Paris. O artista ocupa o centro do quadro, sentado sobre um banco, e com blusa russa, como vocês podem ver. O movimento das sombras acompanha o movimento ao fundo direito dos edifícios. A torre se inclina para a esquerda em direção ao rio. Essas duas figuras se insinuam em sombras junto ao rosto do artista. Se vocês repararem bem a imagem, vocês vão ver que a esquerda é um rosto feminino e a direita um rosto masculino.
Poderíamos até imaginar Murilo Mendes, e o autorretrato se tornaria mais de um triângulo amoroso. Como vocês podem ver, que ele duplicou sua própria imagem, mostrando-se de frente e de perfil. Gente, essa obra dele, essa pintura dele é muito interessante e me deixou inspirada. E é isso. Olá, eu sou a Ana Carolina, do terceiro C, e irei apresentar sobre o estilo de pintura de Ismael Neri. Influenciado pelo artista francês de origem russa, Ismael Neri entra na sua terceira fase quando deixa transparecer em suas obras o estilo típico e singular dos surrealistas, tornando-se o pioneiro dessa corrente no Brasil. Principais características do seu estilo artístico: a pintura. Os principais temas retratados em suas obras foram relacionados a figuras humanas, retratos nus. Também fez algumas pinturas no final de sua vida, com temas religiosos cristãos. Muitas de suas obras expressam sua visão metafísica e seu ideal de mundo. As principais técnicas de pinturas utilizadas foram óleo sobre cartão, óleo sobre tela, óleo sobre compensado e aquarela sobre papel. Nos últimos anos de sua carreira, entre 1930 e 1934, suas pinturas passam a ser influenciadas pelo sofrimento gerado pela doença, tuberculose. Seres humanos mutilados e um aspecto fúnebre aparecem em suas obras. Muito obrigada, espero que tenham entendido. Tchau!